Salve, salve, minha gente, tudo bem aí com você do outro lado da tela? Boa tarde, bom dia, boa noite. Sempre nessa, né? Porque eu não sei o horário que você estará nos assistindo. Mais um episódio aqui do Tudo Vira Podcast. Hoje, vivências sociais com a psicóloga Geice Macedo. E o tema que nós vamos abordar aqui é um tema de suma importância e de extrema delicadeza. Nós falaremos sobre violência doméstica contra a mulher e o famigerado feminicídio. Então, a Geice aceitou o nosso convite e ela vai falar um pouco para a gente sobre o atendimento psicológico a essas mulheres que sofrem esse tipo de violência, esse tipo de situação que desagrada a sociedade. Então, ela vai nos falar um pouco também sobre situações aí adversas que as mulheres enfrentam, a vergonha que elas sentem quando são submetidas a tais atos e muitas vezes se calam, não propagam, não vão em busca de socorro, de apoio, porque se sentem extremamente envergonhadas ou até ainda ameaçadas também. A gente vai falar um pouco de tudo isso nesse episódio de hoje. Então, espero que você aí do outro lado curta bastante, debata entre seus amigos, seus conhecidos, familiares. É um tema importantíssimo nós abordarmos e debatermos, tá bom? Então curta aí o Tudo Vira Podcast de hoje com a Geice Macedo. Geice, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco e termos essa grande oportunidade de abordarmos esse tema, que é importante atingirmos pessoas que gostam de se informar e que podem fazer a diferença na sociedade, auxiliando outras que têm mais dificuldade de acesso à informação, coisa do tipo. Obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço. Vou aí, igual você. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão aí assistindo. Para mim é uma enorme satisfação poder estar aqui, conversar e falar desse tema que é tão dolorido, é tão delicado, mas importante, e de trazer e falar todo dia, toda hora, porque é assim que a gente vê no noticiário, todo dia, toda hora tem lá uma tragédia, uma violência contra a mulher, né? Então, assim, para mim, né, que já venho numa caminhada disso, né, tem um histórico, sobrevivi, né, a toda essa questão, que eu já passei também por isso, e sou mãe de menina, né, então assim, tem uma mulher que eu preciso formar, que eu preciso proteger, que eu não sei o que vai acontecer, né, então assim, você se colocar nesse lugar, né, agora eu me defendo, porque hoje eu consigo me defender, né, hoje eu tenho essa habilidade, hoje eu tenho esse conhecimento, hoje eu tenho essa postura. Mas é isso que a gente precisa. E muitas vezes, assim, a geração de mulheres que sofre a violência, muitas vezes não tem força, não quer falar sobre isso porque dói no físico, dói na alma, dói no emocional, dói no psicológico. E não tem força para estruturar, né? Tipo, eu tenho uma filha e se eu não tivesse curado, eu só consigo falar disso porque eu já me curei disso. Então, assim, para mim, eu consigo falar com uma tranquilidade, eu consigo falar sem me emocionar, porque isso já é uma ferida que está cicatrizada, mas eu sei que é uma coisa importante que eu preciso estar ali. E é essa questão. Muitas vezes nós não temos, né? É mais fácil calar e consentir do que você buscar ajuda, né? Muitas vezes por outras mulheres, que é o que vai vir julgamento, a pessoa quer dar opinião, quer falar sem embasamento, e às vezes assim, a pessoa, não, só para virar fofoca, então é complicado. As coisas mudaram e continuam mudando, e é isso que acaba, na minha opinião, gerando uma luz no fim do túnel. Mas nós vivemos numa sociedade machista ainda. Bastante, mas era pior, muito pior. Né? Eu falo que era pior porque hoje, em contrapartida, o acesso à informação, tudo, está levando com que muitas mulheres como você, por exemplo,
Você disse que a ferida está cicatrizada. Que ótimo. Nem todas têm essa capacidade que você está tendo. Sim. Né? Mas as que conseguem, como você está conseguindo, começam a levantar a bandeira, encampar essa bandeira e lutar para a situação se reverter. É uma luta constante, é uma luta árdua, a gente sabe disso, né? Mas, infelizmente enfim, mas se não existisse pessoas como você para fazer isso, seria muito pior. Quanto tempo não teve pessoas assim, eu até teria pessoas assim, mas não teria um espaço como esse aqui de hoje, por exemplo, para poder explanar isso, ter essa abertura, ter um comunicador extremamente machista, vamos pegar assim, não, esse tema eu não vou abordar não. Tem, a gente sabe que tem. Sim. Infelizmente ainda tem. Não adianta querer maquiar, mascarar, tem. porque existe, né? Dá voz para a mulher, né? Isso. Antigamente não tinha isso, era tudo masculinizado, era um universo masculino mesmo. Então, assim, já houve algum progresso, algum avanço, eu vejo dessa forma. Mas eu acredito também que há uma possibilidade muito grande disso também ampliar, da luta se ampliar, da conscientização se ampliar e as pessoas lutarem, outros, no mínimo, respeitarem, né, colocar a mão na consciência daquilo que está realmente fazendo. Eu acho que a lei também precisava ser mais rigorosa. É aí que eu falo sempre ao pessoal que nos assiste, que nos ouve, e eu falo lá fora também para as pessoas, gente, porque o pessoal pegou aquela mania, né, a falta de informação muitas vezes. Sim. Pô, a nossa justiça não vale nada. Aquele juiz deixou aquele cara embora, liberou o cara. O delegado deixou o cara embora. Mas por que ele deixou o cara embora? Porque ele tem que respeitar o que está na lei. O juiz, o delegado, o advogado, não é ele que proclama a lei. Ele cumpre a lei, ele executa o que está na lei. Sim. Quem são os criadores das leis? Os nobres deputados e senadores. Sim. É aí que eu digo, gente, presta atenção nas eleições. Muito mais importante do que você eleger um presidente, um governador, é saber em quem você está votando para deputado. Então não adianta ser naquela vibe, eu vou votar no pastor falando de tal da minha igreja. Mas será que esse pastor vai pensar em levantar essa bandeira das mulheres? Eu vou votar naquele fazendeiro lá que vai defender a boiada, lá vai lembrar de defender as mulheres, e por aí vai. Isso aí, o povo precisa se conscientizar que eleição não é assistencialismo, né? A gente precisa virar essa um trabalho, isso, né? É um trabalho longo também. É um trabalho longo, de formiguinha, essa questão, porque assim, a gente vê aqui no nosso município, né? A eleição para prefeito e vereador. O que acontece? Então, assim... Ainda que essa última eleição elegeu a primeira mulher negra aqui em São Carlos, né? Agora são quantas vereadoras? 4 mulheres? 4 mulheres, quer dizer, ainda é pouco. No universo de 21 vereadores, eu acredito que no mínimo tem que ter um terço, no mínimo. Mas aí que vai também, gente. Por que as próprias... E as mulheres, elas são a maior parte do eleitorado. Está faltando as próprias mulheres se prestigiarem. Tem que começar de vocês. A gente discutia muito isso lá no conselho, né? No período que eu participei lá do Conselho Municipal em Defesa do Direito da Mulher. Essa questão, se a gente quer resultado, nós temos que juntar forças, né? Nós temos que votar em mulheres, porque senão não vai ter resultado, né? Pode ser que tenha homens que votem em mulheres. A gente percebe que os próprios partidos, eles têm uma dificuldade enorme de conseguir, de fechar a chapa ali, porque tem que ter um número mínimo de mulheres. Sim. Os caras ficam desesperados, ficam caçando, eles imploram para uma mulher Mas sair o que acontece? Eu tive o convite para sair como vereador e tudo mais, e assim, eu não aceitei. Eu falei assim, porque você sabe o desgaste emocional que aquilo vai te gerar, essa questão, porque é um meio. Mas assim, é uma bandeira que você vai ter que levantar. Você quer essa causa, mas assim, em contrapartida, eu faço essa luta, eu levanto essa bandeira em outros lugares. De outra forma. Em outros lugares. De repente, a forma que você faz, você vai ter mais êxito do que se fosse uma parlamentar. Sim, cada um no seu quadrado.
Exatamente. Então, assim, eu consigo me fazer útil sem estar presa a nada, né? Eu consigo circular por vários lugares e falar sobre isso sem ter que ser calada por alguém nessa situação. É tipo assim, ó, vamos fazer uma comparação brincando no futebol, mas eu acho que é válida dentro do que você está falando. Vanderlei Luxemburgo, um grande técnico de futebol, maravilhoso, foi ótimo aí no auge dele, um dos melhores do mundo, acredito eu. Técnico, mas como jogador lá atrás, era medíocre. Mas como técnico foi fabuloso. Então, eu tô querendo, assim, chegar a Geice como gestora na psicologia, atendendo a sociedade lá fora, é um monstro. Mas a Geice, para ser uma política, talvez não tenha o mesmo... Talvez você foi coerente, né? Foi coerente. Ou às vezes eu até tenho demais, porque assim, essa questão de ir pra cima, sabe? De encarar, de peitar, e aí... sozinha, ó. Você não ia ter força que você tem aqui fora. Exatamente, é isso. Você encarou isso, entendeu? Não adianta você sozinho, você tem que arrumar mais umas 10 Gs para sair candidato. Se tiver 10 Gs candidato... Fazer um curso, né? Vamos lá. Eu vou 10 eleger 5... Te formar... Não, peraí, aí é outra conversa. Sim, né? Porque assim, é difícil, assim, porque vai mexer em feridas, vai falar coisas e você tem que, né, ter os argumentos, saber rebater. E é um conhecimento que você constrói com o tempo, né? Essa vivência na sociedade, circulando por todos esses lugares, né? Vendo todas as oportunidades, trabalhando com todas essas pessoas. E a gente sabe, tipo assim, ó, eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Você chega lá com a viatura e pega a vítima lá, apanhou as crianças, tudo, uma situação complicada. Aí na clínica, você atende, você acolhe, você faz um outro trabalho para curar aquela ferida, né? Então, assim, você consegue estar nos dois lugares do papel. E aí você vê, porque assim, tem mulheres que não têm uma estrutura emocional para sair desse relacionamento. Ela pode estar com a medida protetiva, a viatura chega lá, o cara tá lá dentro. E aí vai fazer o quê? Forma popular de mulher de bandido que gosta de apanhar. E assim, a dependência emocional é muito grande, a dependência financeira, né? Essa questão. Você consegue se manter, o que você sabe? Sabe, assim, a gente aprende ao longo da vida. As habilidades e competências, elas são desenvolvidas. A gente não nasce adquirido aquilo, né? A gente tem uma personalidade, mas as habilidades e competências a gente vai desenvolvendo, né? Então, é isso. O que você gosta de fazer? O que de fato você quer? E é isso que eu busquei trabalhar há muito tempo, trabalho ainda até hoje. Essa questão, né? Da pessoa estar infeliz, né? No sofrimento, num ambiente de trabalho, adoecendo, passando por todo um monte de somatização por conta de tudo isso. Eu falo, pra que você precisa disso? Parece que você só enxerga aquilo. Não, vamos ver. Quais as possibilidades que a vida dá, o que você gosta de fazer, o que você quer, sabe? De repente a pessoa vira a chave, né? E aí começa a brilhar os olhos e fazer as coisas. Mesma coisa é isso, você tá nesse relacionamento, por que você tem, sabe? Não é a última Coca-Cola do deserto, né? Existem outras pessoas, outras possibilidades, você tem... Porque assim, o que acontece? O abusador, ele acaba com a saúde mental da mulher, né? Porque ela não presta pra nada, ela não pode sair, ela não pode se arrumar, ela não pode ter amizades, ela não pode ter fazer um social. E aí, assim, ela vai adoecendo. Ele vai podando e ela vai... A planta, assim, se você não cultivar ela morre. Quais são, assim, as categorias, não sei se é essa a denominação correta, de violência contra a mulher? Tem a violência emocional, psicológica, que a gente está falando, a física, mas assim, tem uma denominação específica dentro do quadro aí que você atende? Por exemplo, tem mulher que de repente o cara não encostou um dedo no fio de cabelo dela, mas faz aquela relação que a gente fala hoje tóxica, vamos dizer. Sim. Né? Aí o cara tortura de uma outra forma, psicológica, sempre colocando a mulher... não precisa ter agressão. Não é agressão física, é agressão psicológica. É psicológica. Qual que é pior? Com você como uma profissional... a psicológica, ela é pior. Dói mais do que apanhar física. Ninguém merece, né? Não, ninguém merece. É que apanhar leva as duas coisas, eu sei. Sim, mas sim. A psicológica ela destrói mais rápido, é isso? Sim, porque assim, tipo...
Uma vez eu estava conversando com a advogada, ela falou de um caso que tem muito disso, sabe? O companheiro, ele quer pintar, desenhar a esposa como a louca, né? A doente, a desequilibrada, né? Estava ouvindo uma palestra ontem, uma live de uma advogada ontem, e aí ela queria falar um pouco sobre isso, era sobre os riscos psicossociais, a questão das violências que as mulheres sofrem no trabalho. E aí é isso, né? Porque o homem pode falar alto, pode falar grosso, pode não sei o quê. Aí na hora que é a mulher que vai se impor, soltar a voz, não sei o quê, é a louca, a histérica, a desequilibrada, né? As formas como a sociedade coloca as coisas e como... Aí cabe nós nos posicionarmos, saber eu me encaixo nisso ou não. Não sou a louca, por que eu não posso falar? E é exatamente isso, né? O homem não aceita. Às vezes você vai se impor, você vai falar, né? E hoje eu vejo assim, que os homens fogem um pouco desse padrão de mulher, né? Porque tá vindo aí uma geração de mulheres empoderadas e estão solteiras, porque eles não querem enfrentar, sabe? Assim, não querem... Não sei o que acontece, mas assim, são puta mulheres e... Assim, não encontra ninguém na altura para ter um relacionamento saudável. Mas existem várias formas de aplicar, né, a violência psicológica, mas a questão assim do silêncio, sabe? Você precisa falar, precisa não sei o que, tipo... A pessoa te ignora. Isso também é uma tortura. Sim, e aí precisa falar não sei o que, sabe? Então assim, é muito delicado. E essa questão, porque aí a pessoa vai te torturando até você chegar no seu limite. E aí você vai entrar num surto, você vai ter uma crise, você vai acontecer alguma coisa, porque isso vai gerar ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizada vai gerar um monte de coisa e você sabe, você vai ter uma crise, vai ter um ataque, vai ter, né? E assim, você sente muita raiva, sente sim raiva, porque você tá com essa pessoa, porque, entendeu? E assim, é muito difícil. E o dano que isso causa, e para reparar todo esse dano, entendeu? Assim, é muita terapia, é muito investimento, é muito... precisa ter, né, esse trabalho paralelo, né, da psiquiatria com a psicologia, porque a medicação, ela vai amenizar os sintomas. Porque, sim, até aí você já desenvolveu uma depressão, já... uma síndrome do pânico, todas as coisas assim, fobia social, você não quer mais socializar, você não consegue sair, você não, sabe, vem todos os sintomas de fadiga, de taquicardia, de sudorese, tudo, entendeu? Assim, cada um vai reagir de um jeito, mas toda essa questão é isso, a psiquiatria, ela vai amenizar os sintomas. A psicologia, a psiquiatria, né, vai amenizar os sintomas, a psicologia com a psicoterapia vai tratar a causa. Porque não adianta você ir lá e só tomar medicação, se dopar e ficar ali achando que tá tudo bem, só que você não tá olhando para aquilo, você tá mascarando aquilo. Então é importante, né, o papel da psicologia é fundamental nesse processo, né? Saber de onde você veio e saber para onde você quer ir. Porque não é porque você veio de uma situação de abuso, de uma mãe que apanhava, de uma mãe que era abusada, que nessas relações, né, muitas vezes assim, que a mulher não tem voz, não tem vez. Os filhos muitas vezes são decorrentes de estupro. Não foi uma gestação planejada, organizada, romanticamente. E aí esse filho sofre também, né? Exatamente, porque você vê tudo aquilo e assim, a criança é o sintoma da família. E aí que vai para essa questão, né? O que vai ser? Porque aí a pessoa já nasce naquele núcleo depressivo, naquele núcleo adoecido, naquela família tóxica, naquela família disfuncional. Olha para a criança e fala, poxa, você não estava planejado na minha vida. Não, a forma que foi... A criança não tem culpa, mas acaba pagando. Exatamente. E quantas vezes não acontece isso? E o próprio pai, muitas vezes também, né? O pai lá, não queria que tivesse nascido essa criança aí. De onde veio essa criança? Né? O cara vai também, não vai tratar com o devido carinho, com o devido respeito, sim, com afeto. E dentro desse trabalho seu como psicóloga,
O que você sente da maior parte das pessoas que você atende? Elas conseguem, quando chegam até você, explanar as coisas e depois conseguem te ouvir quando você fala com elas? A dificuldade é muito grande em ambas as situações. Olha, nem todo mundo... é um caso. Cada caso é um caso, é muito singular. Infelizmente, não é a maioria do que eu atendo. Tipo, acho que 5% do que eu atendo chega para mim como situação de violência, né, de mulheres. Eu atendo muito homens também. E eu gosto disso porque é trabalhando neles que a gente vai formando, né, Você pessoas... tem um homem agressor? Também, assim, são situações ali. Hoje, o meu forte é terapia de casal. Então, assim, se tem situações, eu já pontuo e a gente trabalha, porque fica assim, as violências invisíveis que acontecem no dia a dia, que a sociedade normalizou e que, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Isso aqui é uma violência que você tá cometendo com ela. E ela, por dependência emocional, está... Às vezes o cara, ele é um agressor e não percebe também. Sim, mas chegou pra mim semana passada, eu presenciei a situação, só que a pessoa me bloqueou, não quis falar mais, não voltou, fez a primeira sessão e assim. Então, assim, quando você fala, e aí, assim, quando a pessoa sabe que eu sou militante nessa causa, que eu defendo os nossos direitos, né? Mas, assim, a pessoa não tem estrutura para sair disso, e ela tem que querer. Nenhum psicólogo no mundo vai conseguir fazer milagre. Então, assim, é muito singular, mas assim, receber a pessoa, independente da situação de adoecimento psicológico, emocional, a pessoa tem que ter muita força de vontade para estar ali, porque não é fácil fazer terapia, né? Você vai lidar com a sua versão ruim, né? Você tá ali para sair dali melhor. E aí eu vou precisar implicar você em algumas situações e ajustes comportamentais para que você tenha um resultado. Então, é essa questão. Tem gente que vai, tem muitos de uma sessão, muitos pacientes de uma sessão só. Então, assim... E assim, eu fico muito feliz, assim, eu vibro muito com todos os pacientes que estão comigo há anos, que estão na caminhada, que... acontece coisas no meio do caminho e ele fala assim, eu tô aqui porque assim, eu passei por isso porque eu estou na terapia. Porque se eu não tivesse na terapia, eu já tinha cometido... no fim do túnel. Sim, eu já tinha cometido suicídio. Eu já tinha acabado com tudo, porque o adoecimento emocional, ele é terrível, né? Então, e é uma coisa que assim, também não é muito falada, né? Muitas vezes assim, que é o que chega, né? A gente fala bastante do feminicídio, mas não fala tanto do suicídio que a mulher comete por conta de não aguentar mais essa dor, né? Nessa situação. É que o suicídio ficou uma coisa assim tão delicada ultimamente, por causa dos jovens, principalmente, né? Então, muitas vezes é ocultado na mídia, né? Sim. Então, a gente tem tido aí muitas surpresas agradáveis com a juventude, né? Em relação a esse assunto, né? Sim. Então, muitas vezes não é divulgado, não é ventilado para evitar, né? Exatamente, mas assim, é uma coisa que acontece também, né? Diariamente, e é isso. E a pessoa que vai ao ato, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento, né? E a faixa etária hoje, a grosso modo, lógico que não tem como você trazer uma estatística exata, mas a grosso modo, faixa etária de mulheres que são vítimas disso daí, já começa desde não estou falando de crime sexual, tá? Eu sei que acaba muitas vezes envolvendo, mas você acabou de falar aí. Eu estou dizendo assim, dessa violência, o cara que bate fisicamente na mulher, esse mesmo cara que bate, ele faz a tortura psicológica, enfim, um combo sem incluir a violência sexual. A faixa etária que mais está latente isso, é dos 18 aos 30, dos 31 aos 50, depois dos 50, como eu acho que dos 31 aos 50. É maior? Porque essa geração dos mais velhos, né? Que tem isso lá de trás. Os mais novos talvez estão mais conscientizados. O mais velho, então, daquela coisa masculinizada mesmo, machista, o machismo. Rústica, né? Que veio, sim. Porque tem muita gente que veio da área rural, né? E sim. Na área rural,
era aquela coisa rústica mesmo. A sua regra, né? O sertanejão lá, eu bato mesmo e não sei o quê. Chucrão, coisa e tal. Não então, justifica, não, né? Não justifica. Não estou dizendo que justifica, não. É isso, essa questão, porque fala mas assim... É aí cultural, fala assim, né? É cultural, né? Porque aí fala assim, e quando a filha casa, o filho casa e não sei o quê, porque hoje assim, se o rapaz é mais romântico, não sei o quê, porque é Nutella, né? Porque é afeminado. E não é, sabe, assim... E é isso, é ensinar, a gente ensinar eles a serem desse jeito, né? Como que você quer que seu filho se comporta, né? Como que você trata? E é uma reprodução, então tem que ter sempre esse cuidado o tempo todo. Mas essa questão de toda essa situação, eu falo assim, que a mulher, eu acho que é tudo linkado com a questão da sociedade, né? O lugar da mulher no mercado de trabalho, as desigualdades que existem até hoje, sabe? A mulher assumir o mesmo cargo que o homem ganha menos. Por quê? O que justifica isso? Né? Se ela tem a competência e a habilidade de fazer... mulher preta? Exatamente. Mais ainda. Pior. Então, e assim, eu acompanho alguns casos, fiz alguns trabalhos também junto... ao município, algumas questões, e assim, não tem. Onde tem pessoas, cada cabeça é uma sentença, né? E a gente precisa sempre estar tentando trazer o trem pro trilho, né? Fala assim, não, é esse caminho que a gente tem que seguir, é assim que tem que ser feito. A questão do respeito, né? A questão da igualdade, que a gente sempre busca, né? Mas é um trabalho de formiguinha. Você atua nessa área aí, especificamente de prevenção à violência doméstica, há quanto tempo? Olha, desde quando eu entrei, né, na Secretaria de Segurança Pública, né, que eu era servidora pública, que você foi guarda municipal também? Isso, tá. Aí 2012, né? Porque aí a gente foi... 23 anos, 22, 23 anos. Não, 12, 13 anos. 12, 13 anos, 12, porque 13 foi anos. implantada em 2021. A Patrulha Maria da Penha, tá. Foi em setembro de 2021. Mas de 2012 pra cá... Ou até mesmo assim, desde a época da faculdade. A gente tem na faculdade de 2008, porque aí a gente já começa a falar... quando você já estava atuando. Sim. Formada, tá? 2012. De 2012 a 2025. Evoluiu muita coisa positiva ou muito pouco? Precisa evoluir muito mais? Muito dentro de São Carlos, estou falando, pouco. Tá? A nível de São Carlos. E o que falta? É vontade política? É vontade... não sei, das próprias mulheres também serem um pouco mais... não serem tão passivas assim, serem mais ativas em buscar também, por mais doloroso que seja. Será que tem hora que não cria uma espécie de uma zona de conforto? Não diria uma zona de conforto. Eu falo assim que precisa de mais conhecimento, né? Mais informação. Que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje. Exatamente. E é essa questão, assim, que não é um assunto que tem que ficar engavetado, é um assunto que tem que se falar sim, tem que se falar nas escolas, tem que se falar nas igrejas, né? Porque assim, às vezes acontece lá dentro da igreja, a pessoa não comenta, não fala, porque tem que seguir a religião, porque é pecado, porque A, porque B, né? Essa questão, assim. Então, assim, desmistificar tudo isso, porque é vergonha, porque... Não, pede ajuda, sim, e às vezes, assim, tá acontecendo com alguém próximo, você não sabe, você só vai saber na hora que você vê a notícia lá do feminicídio consumado. Então, assim, olhar, né, para nossa família em primeiro lugar, olhar, né, conversar mais, dialogar. Eu acho que essa questão do celular ajuda, mas atrapalha muito, porque as pessoas parou de ter essas relações interpessoais, porque fica tudo ali no digital e acaba que, né, chega em casa não tem um diálogo. Até um tempo atrás, sentávamos à mesa para as refeições. Hoje não sentamos mais, né? A maioria do pessoal vai comer, tá um canto, o outro lá no outro, o celularzinho na mão aqui, né? Não a gente vê hoje, né? Sim. É um ensinamento, né? Tipo, eu falo pra minha filha, eu falo, já a refeição é na mesa e sem tela. A gente tem que ensinar. Às vezes eu tenho que pegar para fazer uma coisa e outra, eu tenho que dar o exemplo.
A minha filha, a caçula de 25 anos, a Letícia, ela começou a adotar um padrão que eu achei... Ela tomou a iniciativa. Olha só, eu achei muito bacana. Não falei nada, não. Ela parou assim. Ela chega ela tá fazendo nutrição no Senac. Ela chega em casa por volta de 11h30, porque ela chega junto comigo lá. 11h30, 15 para meia-noite. Meia-noite ela desliga o celular e liga só no meio-dia do outro dia. Então ela vai descansar, Aí de manhã ela tem umas tarefas domésticas dela. Então ela está fazendo primeiro as tarefas dela e depois está indo pro celular. Isso está sendo muito bom. E não é fácil, hein? Porque a gente ficou dependente disso aqui. Ela está sendo exemplo até para mim mesmo, que sou o pai. Entendeu? Sim, porque a gente fica, coisa da faculdade, ainda mais nós, que temos várias atividades. É muito ativo, né? A gente é muito ativo. Sim, então, né? Exatamente. Mas eu achei ótimo da parte dela, salutar. Não, mas assim, é uma desintoxicação necessária. E é justamente isso também, né? Que é uma forma também, se for entrar por esse lado, que muitas mulheres acabam fazendo de uma autoagressão, de querer seguir padrões, né? Porque todo mundo mostra a vida bela, a mulher bonita, a mulher... Efeito de bateria aqui, que tem um relacionamento perfeito, que tem não sei o que, às vezes ela tá ali vivendo uma situação triste, uma violência, que ela não consegue falar com ninguém, e ela olha lá todo mundo postando que tá feliz, que saiu para jantar, que fez uma viagem, que tá... o mundo não é cor-de-rosa, né? Não adianta a gente romantizar, né? Muitas vezes as mães solos também, né? Essa questão. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar, assim, seria para essa geração que tem essa consciência, né? De que isso acontece e que pode ser mudado. Que cuide, né? Que olhe para você, que se cuide, se preserve, né? Não para que a gente não se diminua para caber no padrão de ninguém, né? Às vezes o homem quer você seja isso, você seja aquilo, você pode isso, você não pode aquilo. Não, a gente pode dialogar e entrar num acordo. Para as mulheres que estão nos assistindo, qual que seria a sua sugestão, a sua orientação, melhor falando, não sugestão, orientação, como profissional? Ponto de partida, de iniciativa para a mulher que está sofrendo algum tipo de violência em casa, ou no trabalho, onde quer que seja. Qual é o ponto de partida para a mulher tentar reverter essa situação? Qual que é a sua orientação para elas? Conversar com alguém de confiança. Muitas vezes a pessoa não quer falar para a mãe, ela não tem segurança, conversa com a irmã, com a tia, com alguém assim, tipo, olha, pessoal que está na época da escola, para os adolescentes, conversar, né, com as professoras, conversar lá na escola com a coordenação, com a direção, falar, né, eu preciso de ajuda, mas eu não queria denunciar, eu só queria sair dessa situação, como que eu posso fazer, né? Eu vi uma reportagem essa semana de uma cantora internacional que estava fazendo um show e ela fez o sinal, né? Tem um sinal de que você pede ajuda no show e saiu assim, aí foi, e ela estava numa relação abusiva e sofrendo violência, e ali no show ela teve a coragem de pedir ajuda. Então, assim, e observar também, né? Porque às vezes a mudança de comportamento da adolescente, da filha, da mãe, da irmã, da cunhada... Mostra aí de novo, pessoal, tem gente que talvez não conheça qual que é o sinal para pedir um help aí. Aí, gente, presta atenção. Sim, esse é o sinal de ajuda. Agora, nos estabelecimentos a gente entra, né? Muitas vezes eu vou nas lanchonetes, barzinhos, os pubs que tem em São Carlos. Aí tem, né, a placa lá no banheiro, olha, se você tá passando alguma coisa, o nome do drink, pede esse drink que a gente já vai chamar a polícia. Porque às vezes tá ali, você não sabe, o cara tá E é complicado, é muita coisa assim que acontece, chega muita coisa, sabe? E assim, a pessoa, lá na clínica em particular, o cônjuge, vamos dizer assim, né? O abusador, ele quer... E talvez é uma forma dele ver o mundo com os olhos dele. Mas ele quer justificar essa agressão por conta do estado emocional, né? Por
quanto da condição. Eu fiz porque eu quis, eu tava nervoso. Não, eu precisava desestressar, não sei o que, para não descontar nela, eu traí. E aí ela sabe que trai, ela tem uma dependência emocional, desenvolveu essa dependência emocional e fica aguentando, sabe, assim, a pessoa verbalizar coisas sobre ela. E assim, nitidamente a pessoa vai estar destruída emocionalmente, tá ali, e assim. Aí desencadeia um monte de coisa de adoecimentos e de consequências, né, psicológicas nessa vítima que, infelizmente, vai precisar de ajuda e de uma rede de apoio para sair disso. Então, eu acho que essa é a mensagem, de buscar ajuda. Tem alguma dúvida, sabe? Passa na delegacia, fala com as meninas lá na DDM. A DDM só tem mulheres para atender ou tem homem também? Só tem homem, mas na maioria é geralmente mulher. São mulheres que atendem a mulher. Isso. Principalmente para esse caso. Eu tô te perguntando para você informar, porque às vezes as pessoas não sabem. Sim, assim, eu vou lá falar sobre... Não vou lá só para fazer um boletim de ocorrência, fazer uma denúncia. Às vezes você pode ir lá para tirar uma dúvida. Conversa com a delegada e fala, né, essa questão. Na Defensoria Pública também é um espaço magnífico, né, que está à disposição aí da população, com profissionais super capacitados para poder orientar e falar dos seus direitos, proteger os seus direitos, né? Se você conseguir buscar essa ajuda. A OAB também, né? Tem a OAB também tem a comissão das mulheres, né? Em defesa da mulher. Em defesa da mulher, importante citar, tem o conselho também municipal em defesa do direito da mulher, que é uma ferramenta de ajuda. Se você sofre algum tipo de agressão e você tem medo, você pode fazer. Nós temos aqui no município Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, só que a Patrulha Maria da Penha, ela só vai visitar aqueles que tem medida protetiva, né? Só. A patrulha é para fazer a proteção das mulheres que têm medida protetiva, ou das pessoas que têm medida protetiva, porque às vezes o juiz fala, a pessoa trabalha numa loja, e aí ele está indo lá ameaçar. Então o juiz faz uma medida protetiva para a equipe, então, e ele não pode chegar perto. Eu sabia que era assim. E assim, para os filhos, na escola. Então tem essas medidas protetivas aí, assim, a patrulha faz ronda nesses lugares, caso o agressor esteja por ali. Se a vítima autorizar, se a vítima falar, não quero viatura na minha porta, não quero ninguém... Mas vamos supor que seja uma primeira ocorrência que a mulher, a vítima, tenha coragem de buscar um socorro. Você vai ligar no 153, a Guarda Municipal vai, essa Patrulha Maria da Penha. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é esse o critério da segurança pública. Legal você falar isso. Sim. Para esclarecer também. Mas vai ter uma viatura de apoio com uma feminina para atender a ocorrência. Sim. Aí, posteriormente, é esse o papel. Uhum. Depois que tem a medida protetiva, porque tem esse tempo, né? E essa questão. Muitas vezes, muitas mulheres precisaram e falam assim, mas medida protetiva não resolve, porque um pedaço de papel não segura. E, de fato, se for ver, porque, assim, é uma viatura para atender o município todo. Então, não tem uma viatura para ficar em cada medida protetiva. Quantas? Da Patrulha Maria da Penha, sim, mas toda a corporação está capacitada para atender a ocorrência. Mas, assim, não tem... Porque também, assim, não vai ser esse serviço de vigia particular, que vai ficar ali no portão da sua casa, não é. Não, então, assim, tem que ter esse diálogo, essa comunicação. Falar, olha, ele tá passando aqui, ele tá ficando perto, ele tá não sei o quê, entendeu? Para informar também e ajudar o serviço a ser, caso assim, porque na maioria das vezes elas levam o agressor para dentro do lar. Infelizmente não tem essa o cara joga uma conversa mole. Não mas assim, eu falo que é uma inteligência emocional, né? Às vezes ela tá ali vulnerável e ele fala o perdão e aí ela acha que... Porque é a questão desse ciclo, né? Dessa lua de mel que a gente fala, né? Porque é a agressão, aí passa o período, aí vem a lua de mel, ele leva alguma coisa lá, tenta agradar com presentes, até agredir de novo. Fica nesse looping, né? Nesse ciclo. E nós temos aqui no município a Casa Abrigo.
Então, é um endereço sigiloso que a mulher é recolhida junto com as crianças e para segurança. Quantas pessoas tem hoje nesse local? Não tem, porque varia muito, né? Aí ela volta para o local de segurança ou até ela vai... Quantas pessoas já atendeu? Essa casa cabe quantas pessoas, se precisar? Eu não sei como tá, porque ela muda sempre de endereço. Tá. Porque também é um outro problema. A pessoa vai lá, é um endereço sigiloso, aí ela sai da casa, passou a situação, e aí ela passa o endereço pro agressor. Ah, era ali, ela... Aí tem que mudar de novo, porque ela coloca em risco outras pessoas. Ou se não, quando ela vai de novo procurar ajuda, precisa ser recolhida, precisa ser abrigada, ele já sabe o endereço, aí ela não está protegida. Se ele chegar lá armado e quiser atirar em todo mundo, vai colocar em risco todo mundo. Então, assim, dá trabalho, assim, né? É custoso tudo isso. Mas é uma ferramenta que ajuda. Nós temos também um aluguel social, que a pessoa, a prefeitura cede um lugar para ela ficar por um período, né? Então, assim, tem algumas ferramentas, né? São Carlos, nesse sentido, comparando aí com outras cidades, está bem mais avançada, no caso. Sim, não digo comparando a outros municípios, porque eu não sei dizer como que funcionam as políticas públicas nesse sentido. Os menores não têm essa ferramenta toda. Ah, não, os menores não. E assim, o CREAS, tem o CREAS que até onde eu sei, era ali na 13 de maio, tem todo o serviço também de proteção, um psicólogo, assistente social, que vai fazer, né, quando você quer fazer uma denúncia, e diz que, gente, o 180, ele funciona, faça denúncia, mesmo se for uma denúncia anônima, vai cair lá e a pessoa vai fazer, elas têm todo um meio, porque às vezes a pessoa assim, não, eu não posso denunciar, eu não vou, não sei o que, não consigo, ele domina seu celular, ela não tem como se comunicar para ver se ela não está denunciando, se ela não está falando. Entendi. Então, assim, muitas vezes a mulher fica em cárcere privado e não tem como pedir socorro. São várias situações, né? Então, assim, é muito singular, cada caso é um caso, mas se você observar, se você vê alguma situação ou alguma amiga passando por alguma situação, tem várias ferramentas que a gente pode acionar aqui no município e consegue ter a ajuda e a proteção necessária. Faça de novo, por favor, desculpa a insistência. Para as mulheres que ainda não sabem o sinal característico do pedido de socorro aí. É assim, com a mão. Você fecha o dedo e... Isso aqui. Isso. Tá. E aí... E assim também, na internet tem vários canais, né? Tem várias páginas que falam sobre isso. Sobre defesa, tem várias advogadas que trabalham na causa aí. Sim, exatamente. Então, assim, é muito importante. Tem uma que eu acompanho, eu acho engraçada a forma como ela aborda tudo isso. Ela fala que quando a fada do prende chega e pega o agressor, aí ela posta alguma coisa nesse sentido. Mas é uma forma de tirar um pouco do peso, né, que vem disso tudo, né? É muito dolorido, é muito triste, é sofrido, principalmente quando envolve criança, os filhos, né? Ninguém nasceu porque quer sofrer, porque quer ser abusado, porque quer ser violentado, né? E o ruim da criança presenciar esse tipo de situação, por exemplo, sou um menino lá, tenho lá, sei lá, 8 anos de idade. Aí daqui a pouco eu vejo meu pai batendo na minha mãe. De repente eu vou começar a achar que aquilo é normal. Não porque assim, eu atendo muitos adultos. Aí eu vou pra escola, né? 8 anos. Eu tenho uma desinteligência lá com uma amiguinha da mesma idade. Eu vi meu pai bater na minha mãe, então eu vou poder bater na minha amiguinha também. Sim. Não é isso? É reprodução, né? Eles reproduzem. Mas é isso. Tá bom. Ó, te agradecer. Fica à disposição aqui quando você quiser o nosso canal para trazer mais informações, trazer, né, abordar de novo esse assunto ou outro ligado à psicologia feminina principalmente. A gente quer te agradecer pela tua disposição, teu tempo aí, que a gente sabe que é corrido. Sim. E esperamos que você que aí do outro lado esteja curtindo bastante, e a agência já passou várias ferramentas aí para a gente poder buscar informação, buscar ajuda. Anota aí, memoriza aí, para poder a gente buscar minimizar essa situação que é
tão triste, tão desagradável na nossa sociedade. É isso? E eu me coloco à disposição também como rede de apoio para informar como que funciona, porque muitas mulheres me perguntam, funciona, eu tô com uma amiga assim, ela não quer revelar a identidade dela, mas ela tá, e a gente nem sabia que ela tava passando por isso. O que que eu faço? Pra onde que a gente vai? O que que eu faço? Você não sabe nem por onde começa. E você tá ali toda perturbada nessa situação, você não tem cabeça para pensar, sabe? Tipo, pra onde eu vou, o que que eu tenho que fazer, o que que tem que levar. E você tá com medo porque você acha que ele vai aparecer igual um fantasma na sua frente e fazer de novo. E é bem difícil, porque o adoecimento psicológico, ele é muito severo, né? Assim, ele é bem agressivo, né? Essa é a palavra certa. Mas me coloco à disposição, meu @ é psicóloga Geise, depois não sei se vai deixar aí disponível para lá no link da bio tem o meu WhatsApp. Mas eu agradeço. Quer falar o WhatsApp? Pode falar também. 16 996 24 11 71. Esse aí é o meu contato. Pode mandar mensagem lá que eu vou responder com toda atenção e carinho aí cada um de vocês. Agradeço a disponibilidade do espaço aqui para poder falar de um assunto tão importante, tão relevante, e que a gente consiga, né, construir uma sociedade com mais saúde mental, com bem-estar emocional, diante de todas as adversidades que a gente já tem que enfrentar no dia a dia. Gratidão. Pessoal, esteve aqui conosco hoje, então, nas nossas vivências sociais. Tudo virou podcast aqui hoje, com a nossa psicóloga Geise Macedo, abordando esse tema da violência doméstica contra a mulher e o feminicídio. Não esqueçam, pode ir para lá, pode ir para cá, acontece isso, acontece aquilo, mas tudo vira podcast. A onda do momento, tudo vira podcast. Espero vocês aí no próximo encontro. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Dagoberto, estamos parando por aqui. Agradecer o Dago aí, lá na edição. E logo um novo episódio aqui do Tudo Vira Podcast com Angelão Félix, com apoio da Rádio Equalize.com.br. Valeu, gente. Tchau.